Entenda uma coisa, o reino não foi feito para se dividir. O Senhor Jesus diz que reino dividido, ele não subsiste. Aqui nós já começamos a entender nas nossas vidas, nas nossas igrejas locais, nas nossas famílias, que precisamos estar juntos. Porque se nós começarmos a achar que por termos os nossos direitos, começarmos a puxar só a nosso favor e desprezarmos, o pensamento do outro, nós acabamos nos perdendo e possa ser que haja uma cisão. O que aconteceu para que chegasse a este momento foi exatamente isso, meus irmãos. Deus não constituiu uma nação dividida, não. Ele constituiu a nação dos hebreus, que nós chamamos de Israel, para ser uma só nação. Glória a Deus, aleluia, Deus. Ele constituiu esta nação a partir das 12 tribos, ou dos 12 filhos de Israel, que outrora fora Jacó, mas que passara pela transformação, porque enquanto Jacó, ele era pretensioso, ganancioso, usurpador, mas quando ele teve uma experiência com o Deus vivo, ele deixou de ser Jacó, que significa enganador, e ele se tornou Israel, príncipe de Deus. E é a partir dos 12 filhos deste patriarca que Deus constitui o Israel unido. Mas, logo depois da morte de Salomão, e aí nós já estamos na terceira dinastia, porque começou com Saul, continuou com Davi, e ele, quando está já prestes a morrer, ele passa, o poder de governar Israel para o seu filho Salomão. E é só nós lermos a Bíblia que nós vamos ver que Salomão é aquele mesmo que Deus se apresentou a ele e ofereceu o que você quiser, Salomão. E ele pediu sabedoria para reinar aquela grande nação. Mas vai lendo a Bíblia que você e eu vamos perceber que chega um determinado momento que Salomão se confunde, ele se perde. E aí, meus amados, as taxas estavam sobremodo altas. Parece que nós estamos vivendo de novo aquele tempo, 50% está no barato, Porque, na verdade, os poderosos querem mais. E era assim naquele momento. E quando morre, então Salomão e o seu filho assume, o povo pede clemência. E eu estou só passeando para quem não conhece poder nos acompanhar. E aí, meus amados, aquele moço que está agora no poder, ele procurou ouvir os mais jovens e desprezou o conselho dos mais velhos. Vai aí mais uma aplicação na minha e na tua vida. Aqueles que muitas vezes nós já ouvimos falar que são aquele povo que não tem cultura, os índios principalmente, e as tribos de negros lá da África, eles são os que mais têm
cultura avançada já há muitos anos atrás, porque eles não desprezam o conselho dos seus anciões. O cabelo branco vale, o bigode branco, a barba branca vale, por causa da experiência. E por não ouvir, porque o conselho fora: atenda esse povo, porque se você atender e diminuir essas taxas, você vai ter um povo para andar convosco. Mas os jovens disseram: nada, bobagem. O povo tem que andar debaixo do chicote, debaixo do pé. Se o teu pai fazia, faz 2 vezes mais. Quem sabe 3 vezes mais. E aí o reino dividiu. 10 tribos com o norte, 2 tribos com o sul. Na verdade, no início, Benjamim ainda ficou em cima do muro, né? E nós precisamos aprender também aqui que nós não podemos ficar em cima do muro, precisamos nos posicionar. Mas, quando Benjamim, a tribo de Benjamim se posiciona, então, o reino do sul, que fica com o nome de Judá, ou reino de Judá, que é o reino do sul, e que fica com o local de adoração, e eu preciso já andar rápido, senão a gente não entra no que de fato Deus quer que nós falemos, ou nós venhamos a falar. Foi necessário que o reino do norte criasse o seu lugar de adoração. Estamos chegando já, no rei Acabe. Queridos, esse chamado Reino do Norte, ou depois dessa cisão, foram aproximadamente 200 anos de reinado de Israel, ou Reino do Norte. 19 reis, ou 19 famílias à frente da nação. 19 reis indo contra a vontade do Senhor. E quando chega a vez de Acabe, ele ainda vai mais longe, porque ele busca lá no povo inimigo, lá na cultura que adorava deuses estranhos, a sua esposa. E tudo na vida tem consequência. Porque ele, por se casar com Jezabel, ele passou a fazer aquilo que Jezabel queria que ele fizesse. Portanto, Israel agora está nas mãos de Jezabel. O rei é apenas um fantoche. O rei só tem a coroa na cabeça, mas a coroa verdadeira está na cabeça de Jezabel. O momento é um momento terrível. E Elias, ele profetiza que não vai chover. A partir do verso 2, é o texto que nós lemos, Deus então agora dá uma ordem para ele: sai daqui e vai lá para Querite. Fique ali, porque estavam perseguindo a ele. Aqui nós começamos a entender o que é estar na dependência de Deus e ser alimentado por Deus. Porque às vezes nós pensamos que o que acontece ali, e Deus já falara para ele: olha, você vai para lá e você vai beber água do rio que leva o nome do local. E eu dei ordem aos corvos que te alimentem, levando para você 2 vezes por dia carne e pão, ou se você preferir, pão e carne.
observação aqui que não vai impactar no nosso entendimento do texto. Há quem questione a palavra povos, porque povos, eu já falei aqui, é ave de rapina, né? E ainda trouxe bem mais para perto de nós. Qual é a ave de rapina que nós temos aqui pertinho de nós? Eles ficam pousados por aí fora, né? E se tiver um animal morto, ele está voando, né? Chama-se urubu, né? Então, o povo é próximo disto. Só que existem aqueles estudiosos que, ao interpretar o texto lá nos originais, ou muito próximo dos originais, eles vão entender que na língua que for escrito não significa ave de rapina. Significa sim comerciantes ou árabes, que via de regra naquela região eram os comerciantes, os árabes. Queridos, eu disse que não ia impactar no que Deus prometera. Porque qual a diferença de ser alimentado por uma ave de rapina ou de ser alimentado por um povo que é inimigo seu? É Deus do mesmo jeito. Glória a Deus. Não muda nada. Isso significa estar na inteira dependência de Deus. Tem tudo a ver, meus amados, com a campanha que nós estamos vivendo. É buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. E aí é só ler o texto em torno de Mateus 6,33. Entre outras coisas, ó, o alimento está lá. Aleluia. E quando está o alimento, a gente pensa que é só comida, né? É vestimenta, é casa para morar, é carro para nós andarmos. Se não é carro, é bicicleta, né? Quem sabe a moto. Não importa, irmãos. É a nossa locomoção para lá e para cá, para facilitar. E isto é Deus quem providencia para nós. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ah, pastor, eu trabalho. Glórias a Deus, porque a Bíblia diz: aquele que não trabalha não coma, vai ter com a formiga preguiçosa. Mas tira a dependência de Deus para você ver o que vai acontecer com você, ou comigo, ou conosco. Porque quando nós começamos a achar que podemos fazer com as nossas próprias mãos, a porta de emprego se fecha. Aleluia. O reino cessa. É o que aconteceu com Elias dali a pouco, não porque ele deixou de estar na dependência de Deus, é porque ele precisaria ver um outro momento dessa dependência. Porque o rio secou. Porque os corvos, sejam eles comerciantes ou sejam eles as aves de rapina, deixaram de trazer pão e carne. E aí Deus vai dizer para ele: você já aprendeu um bocadinho o que é dependência, né? Então vamos continuar, né, o aprendizado. Lá ele estava numa região desértica, apesar de ter água, que tinha um ribeiro próximo. Mas ele estava sozinho. Se ele recebia a visita de um pássaro trazendo no bico pão e carne, ou se ele recebia a visita de um andarilho tocando, né, um animal de carga, e teria que fazer isso 2 vezes por dia, porque Deus falou que seria 2 vezes por dia. Não podia levar por atacado, não, irmão. 2 vezes por dia. Ah, vou aproveitar e vou entregar o almoço e a janta para o irmão José Carlos. Não. Entrega o almoço e depois volta e entrega a janta. Receba o almoço e creia que a janta vai chegar. Porque se não crer, também não chega. Porque só chega a partir do crer.
Só chega a partir do acreditar que o Deus que nós servimos é o Deus suficiente para suprir as nossas necessidades. Glória a Deus. Isso é em qualquer área das nossas vidas, meus irmãos. Tem momentos que parece que não tem saída da situação. Em tudo, queridos. Até naqueles momentos de conflitos de alma que a gente ministrou na terça-feira. Por que te abate a minha alma? Principalmente nesses momentos. Principalmente no momento que eu não sei o que vou fazer. Glória a Deus que eu não sei, porque se eu fizer com milagres, ele está dizendo ali, né, na entrelinhas, olha, não pensa que, né, você é moderninho e tem carreira solo na sua vida espiritual, não. Precisamos conviver. Até porque na convivência que nós superamos os adversários. Somos diferentes. Se nós não convivermos, como é que nós vamos superar? Como é que vai cair a nossa crista? Tem gente, né? Vai cair a nossa crista, nós precisamos estar junto com alguém. Porque aí, né, nós vamos ter que renunciar a favor do outro. E é lógico que o outro renunciar a favor de nós, né? Não é um só que renuncia, não, né? A renúncia é coletiva, né? É para lá e para cá. Né? É como a palavra, né? Ela corta para lá, ela corta para cá. Glória a Deus. E aí, meus amados, o conviver de Elias precisava ser ampliado na dependência de Deus. E Deus disse para ele assim, olha, agora você sai do povo agora e vai para Serepta ou Sarepta, depende da tradução. É uma terra estrangeira, tá, Elias? Você vai para lá porque eu já dei ordem para uma viúva que ela te sustente. Ser sustentado por Deus, meus irmãos. Às vezes nós queremos literalmente, né? Pode. O povo de Israel já houvera experimentado isso. Quando saíram do cativeiro do Egito, Deus mandara o maná que descia do céu quase todos os dias, né? Porque quando chegava na sexta-feira, eles sabiam que tinham que cair em dobro, né? Porque no sábado não iria cair. E aí você sabe que também aqueles gananciosos que quiseram apanhar além do que Deus mandara que apanhasse, é o bicho, né? E tudo era só na véspera do dia do Senhor. Aleluia. Porque os demais dias era a porção apropriada para cada família, dependência do Senhor. Não adianta apanhar mais, porque vai dar bicho. Então, vocês vão aprender a estar na minha dependência. Eu prometo mandar, mas vocês têm que confiar que eu vou mandar. Elias sai dali e creio eu, está escrito isso na Bíblia, não. Ele deve ter pensado assim, poxa, Deus está dizendo que é para mim ir para uma terra estranha, ser sustentado por uma viúva. No contexto social e religioso daquela época, viúva era catástrofe. Já pregamos aqui a respeito da viúva
de Naim, que não é o marido da viúva, né? É a cidade, né? Jesus, ele ressuscita o filho da viúva, justamente por ter misericórdia daquela mulher, porque quem queria dar sustento para ela quando ela envelhecesse ainda mais? Era o menino. Porque ele não tinha direito a nada. Já expliquei isso aqui quando preguei na viúva de Naim. A mulher hebreia, quando ela ficava viúva, ela não herdava nada. Por quê? Eram 12 tribos, não falamos isso? E se ela ficasse com os bens do marido, poderia ser que ela se casasse com alguém de outra tribo. E aí a tribo ia ficar prejudicada. Então não podia ter. E Elias agora aqui, ele recebe a ordem de Deus para ir para um lugar estranho para ser sustentado por uma viúva. Mas como é uma outra nação, eu disse assim, eu fico imaginando que ele tenha pensado, né, tenha imaginado, que deve ser uma viúva rica então, né? E como é que Deus está me mandando para uma terra estranha para sustentar por uma viúva? Mas o que ele encontra lá é uma viúva desprovida de tudo, né? Mas o tudo, na verdade, não era tudo. Às vezes pensamos que é o tudo. Às vezes pensamos que não temos nada, né? Tem que adiantar, né? Fechar. Mas quando ele chega ali, ele encontra uma mulher, sim, que está se preparando para fazer a sua última refeição. Creio eu que ele chegou, bateu na porta, ou antes dele bater na porta, a viúva já veio, porque Deus ele tinha dado ordem a ela, então ela já estava esperando ele isso. Apesar de ela não conhecia esse Deus, mas observe que Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele, né? É a senhora que vai me receber? E ela deve ter dito, sou eu, meu filho. Então, por gentileza, pega um gole d'água para mim. Quando falei a respeito desse assunto aqui, irmãos, eu vou falar a mesma coisa. De onde aquela mulher buscou água? Ela deve ter buscado água longe, para Encardio, porque há cerca de 3 anos e meio, e ali já estava aproximando o tempo de acabar a seca. Então já estava quase acabando os 3 anos e meio. Então, digamos, 3 anos, 2 meses, já. Então não tinha água praticamente em lugar nenhum. Mas ela ainda tinha um golinho d'água lá. Você pensa que não tem nada lá na sua vida, lá na sua parentela, lá, né, no teu fundo de poço? Tem. Aleluia. Observe atentamente que tem alguma coisa. Aleluia. E quando ela está indo buscar água, ele ainda chama e diz assim, ó, traz uma comidinha para mim também. Moço, eu não tenho nada. Mas tinha. Ela diz que não tem nada, mas ela diz, olha, eu tenho um bocadinho de farinha na tigela e um pinguinho de azeite na botija. Vou fazer uma comidinha para mim e pro meu filho, um pãozinho para mim, um pãozinho para ele. A gente vai comer e vai aguardar a morte. Agar, quando foi despedida por Abraão, ela viveu essa experiência, né? Ela saiu com a mochilinha, com a comidinha e com a botijinha d'água, né? E quando acabou a água da botijinha de Agar e acabou a comidinha, ela falou, não quero ver meu filho morrer. Estava falando de Ismael, né? Ela se retirou do menino e creio eu chorava ali copiosamente. Mas o anjo do Senhor apresentou-se ali. Na hora, meus irmãos, que nós, né,
estamos completamente desprovidos, é a hora que Deus entra. Glória a Deus. E Ele sustenta. Glória a Deus. Glória a Deus. O sustento vem do Senhor. Cada momento que nós Deus temos, maravilhoso. cada necessidade que nós passamos, como família, como igreja, como cidadão, só estamos de pé porque Deus tem nos sustentado. Deus maravilhoso. Aleluia. Lembra do profeta Jeremias, lá no livro das Lamentações? As misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã, são a causa de nós não sermos destruídos. Porque Jeremias, irmãos, ele já houvera vivido essa experiência no pessoal. Por ele ser um profeta que entregava a verdade, ele foi perseguido. E os seus perseguidores, parece até que aquela situação de Daniel, porque eles fizeram a cabeça do rei para que o rei não tivesse outra saída que não fosse permitir ou entregar Jeremias na mão deles. E o rei entregou. E eles atiraram Jeremias onde? Num poço. O texto diz que quando ele chega lá embaixo, o poço estava seco. Seco é para entender que não tinha água para ele beber, mas tinha lama para trazer umidade para ele e salubridade, para matá-lo. Ele ia morrer de fome e de friagem. Mas existem aqueles que Deus levanta, porque Deus levantou Deus maravilhoso. um eunuco que se apresenta diante do rei e diz: ele vai morrer. Aleluia. Me permita me socorrer. Me permita levar pão para aquele homem. Glória a Deus. Me permita tirá-lo de lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí quando eu falo desse texto, eu dou um sorriso para o missionário aqui, né? O texto diz assim: acorda, Jeremias. Estava dormindo, não, irmãos. Acorda, está chegando, o socorro está chegando, a provisão está chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Vou voltar para lá. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Então, Jeremias, quando escreve o livro das Lamentações, o livro do choro, porque ele era o profeta chorão, e chorão não é por causa dele, não é porque ele era um molenga, não, é chorão por aquilo que ele via acontecendo com o povo, porque o povo de dura serviço, o mais que entregava e o povo continuava queimando. Hoje não é muito diferente disso não, irmão. Quantas vezes nós choramos por causa de uma igreja rebelde? Quantas vezes nós choramos por causa da igreja brigona? Quantas vezes nós choramos por causa da igreja birrenta? Por causa de pequenas coisas, o reino de Deus não avança. Volta logo, Jesus! Não é assim que a gente fala de vez em quando? Ou usamos um texto bíblico, né? Maranata, vem, Senhor Jesus! Ele não voltou ainda porque nós somos desse jeito, birrentos, briguentos, de coração duro. Quantas vezes, no culto de Santa Ceia como hoje, nós estamos com o nosso coração duro e ainda não perdoamos o irmão. Jesus é tão bom que ele não voltou ainda, porque se ele voltar e nos encontrar nessa situação, nós não vamos subir. Muito pelo contrário, nós vamos descer, né? E aí, ele é misericordioso. E é isto que Jeremias está falando. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam amanhã, cada manhã, dia após dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele faz, nós recebemos.
E aí nós não somos gratos, né? Somos ingratos. Volta e meia eu falo com a missionária Adriana, né? A gente conversando, principalmente sobre a obra. Se nós formos fazer a obra esperando gratidão, a gente fecha a porta das igrejas. Porque infelizmente é verdade, irmão. Ah, existem pessoas gratas? Existem. Estou colocando tudo num balaio só. Mas, de um modo geral, né, o ser humano, ele não é grato. Não entenda mal o pastor vai falar, tá? Já não dá nada para querer torcer as palavras, as nossas palavras. Mas precisamos aprender com aqueles animaizinhos de estimação que nós temos lá nas nossas casas. Porque eles são fiéis e gratos a nós. E nós, né, volta e meia, nós, né, somos traiçoeiros. Né? Mas vamos encerrar aqui. Aí, Elias agora passa a aprender um novo momento. Muito mais do que a provisão é quem é o provedor. A provisão é importante, mas se nós ficarmos só em busca da provisão, vamos mudar a palavra provisão para milagre? Porque se nós buscarmos só o milagre, nós recebemos o milagre e abandonamos o dono do milagre. E aí eu já falei aqui, sem ser malicioso, repito de novo, meu irmão Hélio. Eu ouvi certa feita de um pastor meu que ele disse assim, vou falar igualzinho ele falou: eu acredito em milagre, continuo acreditando em milagre, mas melhor é o milagre da salvação. Porque o que adianta Deus fazer o cadeirante andar sem ele entender o milagre da salvação? É melhor ir para o céu de cadeira de roda do que ir para o inferno andando. É pura verdade, irmãos. Melhor é nós estarmos na dependência daquele que sim pode fazer milagre, porque Lucas escreve ou registra o que Jesus falou lá no capítulo 1, versículo 37, ou na verdade foi o anjo ali que falou, né? Porque para Deus não existem impossíveis. Glória a Deus. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Glória a Deus. Algumas vezes ficamos com nossos coraçõezinhos angustiados, irmãos. Mas, se nós de fato estivermos firmados na rocha que é Cristo Jesus, logo ele dissipa essa angústia dos nossos corações. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Postei, orem pelo meu neto. Alguns nem entenderam muito, eu não postei muito além disso, porque nós temos que respeitar os pais, né? Minha filha e meu genro, né? Entenderam que deveria manter mais só para nós, mas o menino, né, saiu do hospital, 2 dias depois volta para o hospital de novo. O parto foi uma maravilha, né? A avaliação do pediatra de 0 a 10, ele tirou 10. Mas aí surgiram algumas coisinhas, né? Como a gente fala lá na nossa terra lá, né? Apareceu, né, o amarelão, a tiriça e mais algumas coisinhas. E aí ficou preso no hospital.